estar mais perto daquela pessoa no sentido de estar ali e ela saber também que você está ali. Olha, eu estou aqui, você pode contar comigo, né? Isso é uma coisa que a gente percebe assim como muito forte na experiência e na vivência de Jesus para com os seus, né? Então isso a gente traz muito deles para com a gente. Então Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que o que acontece muitas vezes? Ele coloca algumas situações para que a gente também possa ter essa experiência que ele teve, né, junto com nós, se tornando também humano. Mas o que muitas vezes a gente faz? A gente simplesmente julga. Mas por que fulano está assim? Porque deveria estar. E a gente não entende muitas vezes o porquê que está atrás de tudo aquilo. Pegando o exemplo que eu falei, às vezes do deficiente físico, o cadeirante ali, a gente não pensa na dificuldade que às vezes ele teve para chegar até ali, para se fazer presente. Um catequizando, ele vem para uma catequese, tem toda uma dificuldade, tem a questão da acessibilidade, tantas outras coisas, mas ele vem, ele se dispõe, ou muitas vezes também o catequista vai até ele, Então a gente percebe o quê? Como é importante e como é gratificante também, poder estar ali com ele. Então a gente simplesmente não pode só julgar, A gente tem que ir um pouco além das aparências, Diante desses catequizandos, o que a gente vê, Que ainda há um olhar preconceituoso, que se tira às vezes um preconceito antes da própria situação, Então o que a gente precisa, tem ali, está grifado ali, vocês podem acompanhar. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fizestes. Então que a gente sempre possa perceber o quê? Que aquele que está ali, que precisa da gente, de alguma forma, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele é um ser divino, que está ali do nosso lado, que está também precisando da gente, e que a gente possa, fazer da melhor forma. Ser catequista de uma pessoa com deficiência nada mais é do que se deixar conduzir pelo Espírito Santo, no sentido de olhar cada catequizando com os olhos de Jesus, como tem nessa figura maravilhosa que a gente tem ali. Coloque os seus olhos nos olhos de Jesus, porque nosso olhar ele é preconceituoso, ele faz um monte, vários tipos de previsões que muitas das vezes nem é, o que realmente é. Mas com os olhos de Jesus a gente vai ter esse olhar misericordioso, a gente vai poder se colocar na presença, desse ser que nada mais é que divino. Quando a gente fala da inclusão na catequese, ali a gente tem algumas figurinhas, a gente pode perceber ali o cadeirante, o deficiente físico, o deficiente visual, e uma catequizanda ali auxiliando, ajudando, Então eu não posso ajudar o próximo se eu não chegar próximo, estar do lado, estar acompanhando, Eu só posso fazer isso se eu realmente estou disposto. Então uma coisa que eu sempre falo, ser catequista para estes são seres especiais, escolhidos, Todos nós somos escolhidos por Deus para uma missão, E essa missão árdua aí que é catequizar, é educar na fé. Mas estes que são escolhidos a dar essa catequese a todas essas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, são pessoas que elas precisam estar dispostas a, rompendo todas as barreiras,
percebendo todas as questões voltadas aí até mesmo a própria dificuldade que às vezes o próprio catequista tem. Às vezes ela não tem essas oportunidades, não teve uma formação, não tem uma expertise, mas ela vai buscar. E eu falo que a principal coisa que ela precisa ter é estar disposta, mas em especial, amar. Quando eu amo alguém, é porque eu não julgo, porque eu não vou olhar para as aparências, eu vou ir um pouco além de tudo isso, né? E quando eu recebo um catequizando, que ele tem uma determinada limitação, uma determinada dificuldade, o que eu percebo? Que ele precisa de mim. Que eu, quanto catequista dele, sou uma figura a qual ele está olhando para mim como se fosse Jesus. Então, naquela figura que a gente coloca, se colocar aos olhos de Jesus, nós somos esse Jesus para os nossos catequizandos. Então, basta a gente estar disposto a romper com todas as barreiras e se colocar, né, na presença. É claro que precisamos de formação, precisamos a cada momento estar nos aperfeiçoando, mas o principal a gente precisa é estar presente na vida desses catequizandos, se fazer presente, estar ao lado. Na hora que ele precisar, a gente vai conseguir estar ajudando, estar auxiliando também. Quando eu falo de inclusão, é algo que a gente percebe lá nos tempos, né, onde Jesus vivenciava o meio de todos. Então, Jesus começou a inclusão. O que ele fez? Eu gosto sempre de pegar esse exemplo da pecadora, né? Porque a gente fala muito de limitação física, mental, motora, mas a gente esquece da principal limitação, que é a limitação do preconceito, eu ser julgada às vezes por uma sociedade, por uma figura que eu exerço. Né? Hoje a gente tem muito aí essa questão voltada à homossexualidade e tantas outras coisas, né? E a gente precisa olhar com esse olhar misericordioso e ir um pouco além, né? Como Jesus olharia para essas pessoas? Não como a Viviane olha, mas como Jesus olharia, né? Então isso também é muito importante para nós. E essa missão que Deus nos concede quanto catequista é de dar uma continuidade àquilo que Jesus iniciou. Então, quando eu falo da pecadora que estava caída, que Jesus olhou que ela ia ser apedrejada, e o que Jesus fez? Levantou ela e falou: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus a perdoou. Todos os que estavam à sua volta queriam julgar, queriam fazer algo, né, maldoso. Mas Jesus não. Jesus foi misericordioso. Né? Então nós temos que ter esse olhar misericordioso. Para fazermos essa catequese acontecer, né, que a gente chama de catequese aí inclusiva, é incluir todos aqueles que estão ou são excluídos pela nossa sociedade. Né? Então, é assim que a gente segue, né, nessa condição aí. Nós, catequistas, ao acolhermos, né, esse chamado do Pai à Boa Nova, ou seja, dizendo o nosso sim, o que a gente percebe? Que esses nossos catequizandos especiais, eles são pessoas especiais que, colocadas no nosso meio, fazem com que a gente possa estar com eles, indiferente da situação que eles estão, né? Se a gente for olhar aí, a gente tem inúmeros tipos de deficiências, de anomalias, de limitações, de dificuldades, né? Se a gente fosse enumerá-las aqui, né, ficaríamos a tarde toda, né? Mas, quando o catequista ele recebe, indiferente da limitação do catequizando para a catequese, o que a gente deve estar disposto? Primeiramente, acolher, receber, né, esse catequizando, tentar entender o que é essa limitação, o que condiz essa limitação, aonde ela está,
né? Conhecer primeiramente a família, conversar com os pais, sentir desses pais se eles estão tendo um amparo, né? Muitas vezes quando a gente vai até eles, a gente percebe o que não tem, né? Que às vezes há um déficit aí de tanto de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, neurológico e tantos outros, né? Uma, pelas vezes, condição financeira, às vezes esses pais não têm, né? Como dar esse apoio, esse suporte e tantos outros porquês, né? Mas, então, a gente precisa primeiro conhecer, entender, para depois eu receber na minha turminha de catequese. Eu não posso receber um catequizando, não saber, né, qual que é a dificuldade. O que a gente costuma hoje fazer, já lá no início, na ficha de inscrição do catequizando, colocar observações. Tem algum tipo de limitação? Que limitação é essa? Né? Entender. Né? E em casos mais graves, a gente ter o laudo, né? Ser laudado aí por um médico, ter um CRM, né? Que fala sobre isso, né? Então, é importante também que a gente vá conhecer. E eu recebendo, eu vou estudar. Eu, como catequista, desse catequizando que Deus colocou na minha vida, eu vou me debruçar. Eu vou procurar entender, eu vou pesquisar sobre aquela síndrome, vou entender como tratar e vou me debruçar em cima disso, né? Então, preciso ir um pouco além, né? Por isso que eu falava no início, a gente precisa muitas vezes buscar. Às vezes é fácil a gente ir lá dar nossa catequese de 1 hora e ir para casa. Não, a gente tem que, muitas das vezes, quando a gente recebe catequizando assim, exige um pouco mais da gente, né? E a gente precisa, talvez, ir procurar um curso, né? No caso, vamos falar aí da deficiência auditiva, né? Eu jamais posso conseguir se eu não tiver um curso de Libras ou no mínimo um básico, né? Então, a gente tem que, às vezes, se deter a essas questões específicas também, né? Quando a gente fala em acolher, a partir do momento que nós, quanto catequese, a gente está aberto a receber os catequizandos, a gente não pode falar, esse eu recebo, esse eu não recebo, esse eu estou preparado, esse não. Quando eu abro os braços, no todo mesmo, acolhendo a todos que estão, né, ao meu lado. Falando um pouco sobre um documento que trata, né, então, como eu falei no início, a nossa igreja, ela também está pautada aí algumas questões mais documentais, né? Então, o documento Catequese Renovada, ele traz para a gente que a gente precisa aceitar, acolher e amar. No momento que eu aceito, eu não vou julgar. No momento que eu acolho, eu não vou julgar. E quando eu amo aquele catequizando incondicionalmente, eu vou conseguir realmente fazer o que é necessário, né? Eu sempre falo, com a força aí do Espírito Santo, ele também nos conduz. Às vezes, aonde a gente deve ir, que caminho a gente deve seguir, por onde eu devo passar, né? Então, isso é bem interessante também. Pensando um pouco, né, sobre essa questão aí voltada ao medo, né? Então, às vezes é feito um convite, né? Talvez aí em Jundiaí falar, olha, eu gostaria de ver quem está disposto, né, a ser catequista aí voltado à catequese inclusiva, né? Primeira coisa que a gente tem às vezes é um medo. Ai, mas será que eu vou dar conta? Será que eu estou preparado, né? O medo, né? Em primeira instância é isso que acontece. Por quê? Porque eu não sei o que vai vir, né? Então, às vezes eu fico meio que receoso, né? E eles esquecem que o amor que você transfere não é para entender. Amor é para acontecer, para sentir e para experimentar. Às vezes você é catequista, você prepara a melhor catequese que você já imaginou. Com uma dinâmica, né, com a parte lúdica, tudo perfeito.
E você chega na catequese, o que o catequizando quer? Partilhar, quer falar um pouco da vida, da experiência que viveu naquela semana, de uma dificuldade que evidenciou dentro do seio da família. Então, às vezes a gente está com tudo tão quadradinho, tão redondinho, tão perfeito, que a gente não está aberto ao novo. E eu afirmo para vocês, os nossos catequizandos especiais, que a gente está incluindo eles na catequese de alguma forma, eles nos trazem uma carga muito grande do emocional. Muitas vezes a gente está preocupado em dar conta dos 28 encontros que eu tenho lá no meu livrinho, está preocupado em dar conta de tantas outras coisas, e esse nosso catequizando, ele está com tanta sede de algo a mais do que um simples conteúdo, e às vezes a gente não está disposto. Então, o vivenciar, o experienciar, tudo isso é o que faz essa nossa experiência com o divino, é o que faz realmente acontecer a nossa catequese. Os nossos catequizandos hoje, eles estão cheios de teoria. Eu diria que a catequese hoje ela é mais prática do que teoria. Nós talvez estamos experienciando momentos difíceis, porque a gente é do afago, a gente é do estar próximo, do estar junto, e agora, com essa questão aí online, eu até falava para a Conceição, quando ela me fez o convite, como eu gostaria de estar aí com vocês, não nessa distância aí, que às vezes um computador nos remete, mas é também o momento que estamos vivendo. Até quando iremos viver, não sabemos, Então a gente precisa se adaptar a mais essa novidade que também é colocada na nossa vida, quanto catequistas. E o agir, O agir então, o ver, eu vejo a pessoa, o que está por trás, a história, a carga emocional, O julgar, muitas vezes eu julgar, mas ela está assim porque ela mereceu, Eu faço aquele pré-julgamento sem entender, estando de fora da situação. Mas aí quando você pega a ficha do catequizando, você vai conversar com a família, você começa a entender que é muito além do que aquilo que você simplesmente viu, aí você começa a agir. Eu acho que aqui entra principalmente a nossa ação, quanto catequistas. Nós temos o quê? Essa questão de perceber o quanto é importante a catequese para esse catequizando. O quanto que ele faz ela importante. Nós temos uma carga de importância, mas ele muito mais. Ele vê e espera em nós, às vezes, muito mais do que ele vê no familiar. Então, ele vem para a catequese para se sentir acolhido, porque o que acontece? Às vezes, eles não tiveram uma oportunidade, às vezes, ele já vem tardiamente à procura da catequese. Meio ali, receoso, quem que vai estar lá, que turminha é aquela que vai me receber? Então, ele está disposto. E nós, quanto catequistas, temos que estar totalmente dispostos a acolher da melhor forma. Prepararmos, ambientar toda aquela turminha de catequese também para recebê-lo. Apresentar a turminha de catequese, falar da importância daquele catequizando, mais aquele catequizando na turma de catequese. E jamais excluir. E sim colocar ele no meio. Quando a gente fala da inclusão, não é fazer turmas de catequese isoladas com determinados tipos de deficiência. Isso não é inclusão, isso é exclusão. É colocar aquele com aquela limitação, com aquela dificuldade no meio. Para que ele possa fazer a experiência junto com os demais. E posso afirmar para vocês, aqueles demais catequizandos que estão na turminha, eles fazem essa experiência de forma profunda. Por quê?
é uma troca. Eles vão se colocar no lugar daquele ser que necessita, às vezes, de uma ajuda, de um apoio especial. E aquele ser que necessita de ajuda especial vai se colocar também no lugar do outro. Porque muitas vezes eu tenho uma facilidade motora tranquila, minha parte mental está tranquila, mas às vezes tantas outras coisas ao meu redor estou com dificuldade. E às vezes ele, com aquele gesto sereno, ele faz com que eu faça a experiência também desse divino. Porque a catequese nada mais é de que fazer a experiência do divino através do outro. Qual é o principal mandamento que nós temos hoje? Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o principal mandamento. Então, se eu não amo o que está ao meu lado, se eu não faço ele se fazer presente em minha vida, do que adianta tantos sacramentos, tantas e tantas coisas? Se eu não consigo estar com ele, estar próximo dele, ajudar ele. Então, isso é uma concretude de toda a nossa religiosidade. Amar o outro sem esperar nada em troca. E a gente sempre se faz essa pergunta: será possível levá-las ao Pai? Então, às vezes, chega lá o catequizando na etapa de fazer a primeira Eucaristia, e o catequista às vezes se pergunta: mas será que ele está preparado? Será que foi o suficiente? Vai se perceber se foi. A gente vai conseguir sentir se foi ou não. E nós temos essa resposta, que sim, só não é possível como também elas querem. Então, às vezes, aquele catequizando com dificuldade auditiva, uma dificuldade motora, uma dificuldade mental, ele quer. Se ele está ali, se a família, através dele, veio buscar, é porque ele já disse sim. E ele está ali no nosso meio e a gente precisa acolher. Como evangelizar essas pessoas aí com deficiência, Então, eu acho bem legal também essa figura aqui, Somos todos iguais na diferença. Então, Deus fez cada um de nós diferente. Cada um com um jeitinho, com uma fisionomia, com uma qualidade, com um defeito. Mas somos todos irmãos em Cristo. Isso é o mais divino, isso é o mais bonito na nossa missão, aqui nessa terra. E como que a gente vai catequizar cada um destes, Algumas sugestões aí que a gente traz, através das deficiências para a catequese. Deficiência auditiva, então todo mundo sabe, então às vezes a gente tem aí uma perda parcial ou total dessa capacidade de ouvir, É considerado surdo todo indivíduo cuja a audição não é funcional no dia a dia, tá? É considerado parcialmente surdo todo aquele cuja capacidade de ouvir ainda seja deficiente. Então, tem alguns que fazem uso da prótese, para facilitar, a leitura labial, enfim, como se faz necessário. Eu falo que aqui é um adendo para a nossa catequese, O que a gente puder de catequistas estar envolvido com cursos de Libras, irão fazer facilitar isso. Isso vai se replicando, começa na catequese, vai para as nossas celebrações eucarísticas, ter um intérprete. Imagina um catequizando com a deficiência auditiva numa celebração eucarística sem um intérprete. De nada adiantaria, Algumas sugestões, Então, principalmente se fazer uma catequese direta e de fácil compreensão, que exigirá do catequista ouvinte a questão do tom, da tonalidade aí de voz e algumas temáticas, Então,
utilizar figuras, imagens, né, que facilitem aí, pequenos trechos de filmes, né, desenhos de acordo com a idade, faixa etária, né, e o catequista precisa se inteirar, né, da realidade que ele apresenta. Então, sempre colocar ele presente na situação, aquilo que eu falei anteriormente, de incluí-lo realmente. Deficiência visual, né, o que a gente costuma de chamar aí, né, o cego, né, que é muito comum a gente ouvir isso, né. Também se remete à perda total, perda parcial, né, da visão, depende muito, pode ser em virtude de causas congênitas, hereditárias e tantas outras formas, né. E também a questão voltada aí à visão, né. Hoje a gente tem catequistas de baixa visão, né? Então, aonde a gente precisa trabalhar um pouco voltado a isso. É um número bastante comum de a gente ver nas nossas catequeses, os catequistas de baixa visão, que às vezes você vê, ele usa um óculos, você tem a pré-ideia de que não, tá com o óculos, está enxergando bem. E às vezes mesmo com o óculos ele tem essa dificuldade de enxergar. Algumas sugestões. Primeira coisa, o catequista vai pegar esse catequizando e vai ambientar ele na salinha de catequese. Então vai pegar ali pelo braço, vai conduzir ele, vai falando para ele como que é essa sala, para que ele possa chegar ali e se sentir voltado a essa parte de espaço mesmo, né? Ele conhecer esse espaço que ele está na catequese. Ele conhecendo esse espaço através do catequista, ele vai se sentir mais tranquilo no sentido de se locomover, de ir para lá, para cá, né? Se ele não tiver esse espaço, ele vai ter essa dificuldade, né? Então você vai situar esse catequizando no ambiente. É muito importante a boa comunicação oral, né? No sentido aí, a gente já deve perceber que ele não vê, mas ele ouve, né? A gente não pode esquecer desses detalhes aí. A questão da condição da iluminação da sala, então, como eu falava, os catequizandos de baixa visão, a luminosidade da sala, ela é de extrema importância para que aquela catequese possa ser também melhor realizada. E a organização dos espaços, dos materiais, estratégias e recursos. Jamais deixar muita coisa espalhada pelo meio da sala de catequese, né? Vou ter alguma coisa, se eu puder fazer em alto relevo, onde seja palpável, que ele possa sentir e entender o que é aquilo que eu estou falando, né? A gente tem várias formas aí. Talvez uma árvore. O que é uma árvore? Né? Colocar aí em sementes, né? Vários tipos de semente para que ele possa tocar, possa entender, possa compreender através dos sentidos, né? O sensitivo, né? Aqui é questão dos distúrbios de aprendizagem, né? A gente fala aí, um dos distúrbios da fala dislalia, né? Então fala tota tola, né? É muito comum a gente perceber. Tão comum que às vezes as crianças ali no meio, né, escolar, elas servem de chacotas dos outros porque elas falam errado, falam diferente, né? Então jamais a gente expor esse nosso catequizando, talvez para fazer uma leitura em voz alta, porque ele vai ter essa dificuldade, e os outros coleguinhas às vezes vão rir dele, né? O que a gente deve perceber na catequese, né? Essa questão de jamais chamar atenção, né? Você percebeu, olha, você falou errado, né? Então, a gente ter também esse cuidado aí, né? De constrangir, de expor, né, ele de alguma forma. Dislexia, né? Também aí um distúrbio da aprendizagem muito comum, né? Que vê as coisas aí como tá ali mesmo na figura, ao contrário, né? É uma dificuldade específica de leitura. Então, por exemplo, se eu pegar um catequizando e pedir para ele ler em voz alta, ele vai ter dificuldade ou vai ter uma lentidão
porque o tempo que ele vai fazer isso não vai ser o mesmo dos demais catequizandos. Então, ele tem essa questão vagarosa aí, né? Então, usar bastante essa questão de figuras. Vocês vão perceber que isso é comum quase em todos os tipos, né, aí de distúrbios que a gente tem. O visual, né? Claro que tem aí o deficiente visual que ele vai ter dificuldade, mas como eu falei, ele vai ter o palpável. Então, mostrar, né, aumento, né, dessa questão das próprias imagens ilustrativas, né, e fazer ela ampliada, né, então, de uma forma que esses catequizandos possam perceber isso, né. Umas questões bem legais que a gente pode trabalhar. Então, a gente às vezes pensa um pouquinho dos tempos, né, que a gente está trabalhando. Então, colocar talvez uma toalha na mesa de ambientação da sala de catequese das cores litúrgicas, né? E desperta no catequizando. Né? O catequizando chega na sala, aquela toalha verde. Opa! Né? Ele vai perguntar, catequista, por que essa toalha verde? E daí você pega o gancho, olha, a toalha verde representa o tempo litúrgico tal. E dali você vai, né, trabalhando com o catequizando. Então, são pistas que a gente vai deixando aleatória, né, no nosso próprio ambiente de catequese, que vão nos ajudando a catequizar. Distúrbios, mais um aí, a desortografia. Né, então, vê, né, de forma bastante confusa, confunde o P pelo B, o T pelo D, que também é uma coisa muito comum, né? Tem tanto a ordem auditiva como a ordem visual, né? Algumas sugestões, né? Mais uma vez aí, jamais pedir, né, que ele faça uma leitura em voz alta. Então, volto lá atrás no que a gente falava, conhecer o meu catequizando. Se eu pego a ficha, se eu entendo que uma limitação dele é essa, eu conheço, então jamais eu vou colocar ele, né, aí talvez expor ele para a turma de catequese, porque eu já o conheço, né? Pensando um pouquinho também nesse distúrbio aí, né, tem essa colocado ali, né, então aonde o próprio Jesus, né, está ali catequizando os seus pequeninos, né? Essa figura de Jesus é a figura do catequista, né? Então, como ele deve fazer? Então, às vezes o próprio catequizando vai fazer a conta de uma história, vai colocar, e eu não vou precisar pedir para que aquele catequizando leia, mas vou colocar ele também na história, né? Eu falo assim que o ambiente, né, da catequese, acender uma vela, colocar a vela, colocar uma mesa da palavra. Então, às vezes, ele não precisa ler. Talvez eu vou pedir para outros fazerem isso. Eu vou colocar ele, então, para acender uma vela, para fazer a intronização da palavra, né? Vou incluí-lo de uma forma diferente. Pensando no distúrbio aí de disgrafia, né? Quando a gente fala aí, ela é voltada bastante a essa parte da letra, né? Então a gente vê ali, né, acostumada, né, fala, né, que a gente diz a tal da letra feia, né? Então, onde é catequizando ele tem uma dificuldade aí na grafia, né? Algumas sugestões né, aí essa parte de figura, jamais pedir para que às vezes escreva alguma coisa na lousa, né? Eu sei que hoje em dia a gente usa bem menos isso, né? Mas então que a gente possa fazer de formas diferenciadas, né? Descalculia, que não é muito, né, na catequese, porque é questão de cálculos, mas só para conhecimento aí de vocês saberem, né, que a gente tem também esse distúrbio. O TDAH, esse é um distúrbio aí onde a gente percebe que ele é bem forte, né, no sentido de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Então, o que a gente mais tem hoje nas nossas catequeses
são os catequistas hiperativos, né? Então, está bem forte aí também para a gente isso. Pensando um pouco sobre esse, né, distúrbio aí, o que a gente percebe? Que o estado de concentração, ele é rápido, né? Então, essa criança, ela tem uma facilidade de se desconcentrar, né, por qualquer motivo, né? Então, passou uma mosca ali, né, já detém e faz essa criança perder a concentração. Eu falo que hoje o catequizando, não só nesse distúrbio, mas como todos os outros, ele precisa ser criativo. Ele precisa usar de mecanismo de forma aonde ele perceba o quê? Esse estímulo. Eu consegui sentir se a minha turma de catequese está chegando até eles o conhecimento, né? No sentido de perceber, através de diversas formas, se o que eu estou passando está sendo condizente, se eles estão percebendo como algo agradável, né? Que talvez para mim está sendo agradável, né? Mas será que para eles está? Né? Então tem tudo isso também. Então essa questão de utilizar figuras, a gente é muito forte, muito importante nós utilizarmos essa questão de filmes, músicas, né? Jogos sobre a Bíblia, né? Então fazer uma gincana bíblica, né? Antigo e Novo Testamento, né? Figuras, né? Então o visual ele é muito importante, é o que fica, né? Então a gente tem que perceber que isso também é importante, o que fica. Às vezes a gente vai falar, e o catequizando saiu da porta da catequese e nem lembra mais do que a gente falou. Mas às vezes o visual, uma experiência do ambiente que a gente criou, é o que vai marcar para ele, né? É o que vai ser significativo. Hipoatividade, né? Aquela criança que muitas vezes parece que está aí no mundo da lua, né? Então, né, você olha para ela, é bem essa imagem ali, ali, né, um exemplo de uma professora, tá dele falar lá e a criança está longe, né? Então, fazer formas que traga essa criança, né, presente na catequese também. Algumas sugestões é interagir, fazer com que ela se torne presente. Então, às vezes ela está lá meio, né, no mundo da lua. Olha, Joãozinho, né? Agora nesse momento a gente vai fazer uma experiência assim. Então, trazer ele para o meio, né? Às vezes ele está se sentindo meio, né, perdido ali. A gente colocar ele presente na catequese de alguma forma. É bem importante também essa questão do elogio. Né? Às vezes veio, fez uma leitura, né, ali na catequese, fez uma leitura lá na celebração eucarística que era voltada para a catequese. Olha, você leu bem lá, foi legal, parabéns. Né? Enfatizar também as coisas boas, né, que a criança traz. Paralisia, né? Então, aonde a gente percebe o quê? Essa paralisia cerebral, ela nada mais é do que o quê? Aqueles catequizandos que têm uma dificuldade um pouco maior, né? No sentido aí de dificuldades muitas vezes motoras, né? Onde elas não conseguem, às vezes, se locomover por algum motivo. Tem a questão também de uma dificuldade mais voltada ao emocional, né? Um comprometimento com algum membro do corpo. Então, eu diria que aqui uma atenção especial, né, onde talvez esse catequizando ele vai precisar de uma ajuda maior, tanto do catequista, quanto dos próprios catequizandos. Né? Então, talvez, né, isso já é muito comum, mas sempre a sala de catequese em círculo, colocar sempre ele no meio, ter sempre um catequizando do lado, que vai apoiando, que vai conduzindo, que vai o ajudando de alguma forma, né? Para que ele possa se interagir, mas principalmente se sentir dentro, né, dessa turma de catequese, no sentido não só verbal, mas no sentido aonde ele se perceba presente, né? Porque esses catequizando, muitas vezes eles não vão falar. Às vezes eles nem falam, mas eles vão expressar com um sorriso, com um olhar,
né? E aí que vai a percepção, que vai a conexão, né, do catequista com o catequizando. Ele conseguir perceber e ele entender também, né? Muitas vezes, ao meu olhar, está tudo tranquilo. Eu estou falando aqui para vocês, vocês estão ouvindo, é perfeito. Mas será que para aquele catequizando está o suficiente? Né? Nada mais do que a gente pedir feedbacks constantes a ele. Olha, falando, você está conseguindo me entender? Está sendo suficiente esse jeito que eu estou trazendo para você? Né? Trocar uma ideia e também ter um feedback da família, né? Com o familiar, perceber, e aí? Você está percebendo que isso está sendo importante? Está tendo uma evolução? Está sendo legal? Como que está sendo isso em casa? Né? E eu falo que a gente tem uma catequese hoje muito completa no sentido voltado à experiência, né? Então a gente tem a catequese familiar, nós temos esses momentos com a família, né, que a gente traz, por exemplo, nós temos as missas da catequese, né, e tantos outros momentos que a gente pode partilhar, né? Nós temos aqui na nossa arquidiocese essa questão voltada às celebrações que a gente faz com os catequizandos. Né, o experienciar, o trocar, né, experiência através da fala, através das emoções. Né? É tão bonito esses momentos e fortes, né, que fortalecem no sentido de fazer com que a nossa catequese seja completa. Né? Porque eu falar, né, eu colocar uma situação, mas eu experienciar, eu viver aquilo com o meu catequizando é diferente. Algumas sugestões aí eu trago também para vocês de filmes, né, algumas temáticas que são bastante usadas e que eu posso levar lá ao meu catequizando na turma de catequese. Vamos fazer uma sessão cinema, né, trazer pipoca, conduzir eles lá e fazer momentos, né? Procurando Nemo, ele é um filme que ele trata bastante essa questão da socialização, né? Quantos dos nossos catequizandos hoje, eles não têm nenhuma dificuldade motora, nem física, né, no sentido aí, né, voltado a qualquer questão também mental, mas às vezes eles têm uma dificuldade de estar junto, né, são tímidos lá no cantinho deles, têm uma dificuldade às vezes de se colocar, de expressar as emoções. E se sentem de uma forma excluídos, né? O que a gente costuma dizer o patinho feio, né, da turminha de catequese. Né? Então, vai trabalhar muito isso também. Né? Ele não tinha uma nadadeira. Né? Então, trabalha que ele tinha ali no físico um problema, né, uma limitação, mas também o fazia e refletia no social. Porque todo mundo via ele de diferente. Né? Então, é uma temática bem legal da gente trabalhar também. Como estrelas no céu. Né? Então, também bem interessante, ele trabalha ali a temática dislexia. Né? Esse professor, ele é um diferencial na vida, né, dessa criança. Né? Então, bem interessante também da gente trabalhar. Adam, né, que traz aí a síndrome de Asperger, que é, né, a síndrome onde trabalha essa questão da exclusão, no sentido da pessoa se excluir, ficar no seu mundo. Né? A gente tem hoje muitos, diria aí, voltada a tanto a parte da juventude, mas também os pré-adolescentes, né, que às vezes se fecham lá no quarto, enfim, né? Talvez não desencadeada uma síndrome em si, mas que vivem também essa realidade. Então, bem legal também de se trabalhar, né? Esse filme é bem conhecido, né? Que trabalha esquizofrenia, que é uma mente brilhante.
é um gênio aí da matemática, né? A esquizofrenia, eu diria que talvez uma das maiores dificuldades que a gente teria pela limitação voltada a questões de situação mesmo, né? Onde esse catequizando ele tem uma dificuldade voltada à questão da agressividade, né? Então, até que ponto trazer ele para o meio? Será que a gente está preparado para essa situação? Então, também a gente deve ser humilde a ponto de perceber se a nossa catequese hoje está preparada para receber, sim ou não. Quando eu falo a nossa catequese, não é só aquele catequista, não é só o coordenador, não é só os catequizandos, mas é a igreja, é a comunidade a qual aquele catequizando vive, reside, a qual ele está. Porque não é você, eu trato muito bem, nossa, faço de tudo dentro da turminha da catequese. Mas e a minha comunidade? Lá na igreja, como que ele é recebido lá, numa celebração eucarística? Então, a gente tem que olhar, estar voltado para tudo que está ao nosso redor. Não somente o que se limita às 4 paredes da sala de catequese. Quando a gente tem em mente catequese somente como aquelas 4 paredes, é muito pouco, se limita demais, né? Catequese é comunidade. Eu insiro o catequizando, ele faz todas as etapas de catequese, passa pelos sacramentos, mas como a gente fala, né, na confirmação, ele volta, é como se ele viesse da comunidade, ele retornasse à comunidade. Então a gente não pode esquecer que não é só aquele período que ele passa na catequese, mas ele vai estar inserido naquela comunidade. E será que nós estamos preparados para recebê-lo? Cabe nos perguntarmos. Outro filme também é meu malvado favorito, né, que fala da convivência familiar, né, uma família, né, muito louca ali, mas que de uma forma ou de outra eles se entendem, né? E hoje a gente vive uma realidade muito próxima dessa, né? Onde os pais trabalham, onde se vê de uma forma mais limitada. A estrutura familiar hoje, nossa, né, não é mais pai, mãe e filhos, são pais separados. O pai às vezes mora lá numa outra cidade, a mãe, né, em outras, às vezes a criança convive com a avó. São realidades, né? E a gente também tem que estar preparado com estruturas familiares que não são aquelas as quais a gente sempre teve, né? Eu diria que hoje a gente está, infelizmente, vivenciando muitas essas diferenças, né, na estrutura familiar, mas que a gente também precisa acolher, né? Precisa primeiramente entender, né? Algumas sugestões aí de filmes, né? Então a Turma da Mônica, ela trabalha bastante forte nisso, né? Questão do autismo, questão aí da acessibilidade, né? Os videozinhos que a gente também pode levar para a catequese, também para inserir para os catequizandos. E aqui eu gostaria também de apresentar algumas situações as quais, né, a gente vivenciou, né, por algumas arquidioceses, né, e pelo Brasil afora, onde a gente passou, algumas atividades práticas, né? Porque eu diria assim, catequese inclusive, ela nada mais é do que a prática diária de convivência, de troca de experiência, mas eu preciso não só de um material teórico. Claro que a teoria, se debruçar na teoria, ela é importante, mas eu preciso de transpor aquilo que o meu manual simples de catequese tem para determinadas situações. Como aquele material pode ser transcorrido para um deficiente auditivo? Como aquele material pode ser transcorrido para um deficiente visual, né? Como eu posso transcorrer para uma criança com paralisia cerebral? E assim por diante, né?
Então aqui, né, eu estou trazendo a nossa realidade, né, que é o nosso manual, que é o Crescer em Comunhão. Eu sei que vocês aí têm o de vocês, né, então a gente tem aí as etapas, né, então eu trouxe só mesmo a cunho, de onde que a gente parte, sempre do nosso manual, né. Então aqui foi um momento que a gente teve aí, na Arquidiocese de Umuarama, um momento com os catequistas lá, né, que eu fui até lá, e eu levei para eles alguns materiais, né. Então aqui, né, eu discorro alguns, né, que é trabalhado, né, então a gente tem todo, né, um material aqui na nossa Arquidiocese que foi desenvolvido, né, por uma equipe de apoio que faz, né, esse material, né, então a gente tem aí uma trajetória, até para que vocês entendam, onde a gente se debruçou quanto ao projeto de catequese inclusiva no teórico. Aí a gente foi avançando, a gente percebeu a necessidade, né, de ir um pouco além, né, de começar a desenvolver aí algum material, né. Esse ano a gente iniciou aí uma escola para catequese inclusiva, né, devido à pandemia aí tivemos essas questões voltadas a não conseguirmos dar continuidade nesse ano, mas se Deus quiser pretendemos voltar assim que pudermos, né, e for nos permitido, porque é algo mais vivencial, né, então o online ele não teria como atender, né, porque aí é confecção de materiais, então a gente viu essa necessidade. Passos dados, estamos nesse momento de fazermos materiais para multiplicar aí para as nossas paróquias, né? E um material que eu detenho a atenção de vocês é o jaleco, né? Que a gente vai ver, e lá nessa paróquia eu propus para eles, né, foi numa determinada paróquia, mas é na Arquidiocese de Umuarama, a gente confeccionar um jaleco. E eles toparam essa ideia. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês também depois. Aqui, né, são mais alguns materiais, né, que a gente confeccionou. Aqui é um caderno, né, de catequese de uma catequizanda com paralisia cerebral, né. A gente tem aí também o apoio dos bonecos. Eu trouxe um aqui, mas os bonecos, né, eles são aí utilizados também de acordo com cada deficiência. Esse boneco aqui em específico eu ganhei de uma catequista que confeccionou após uma escola catequética em Toledo, né, que a gente fez com eles lá também, e a gente lançou essa possibilidade de confecção dos bonecos, porque através dos bonecos você pode trabalhar as diversas deficiências, né, e ela me apresentou esse aqui, trabalhando uma determinada deficiência, só para vocês também conhecerem um pouquinho. Aqui, né, são os materiais, então, primeiro passo, os materiais para que a gente pudesse confeccionar esse jaleco. O pessoal, né, trabalhando ali envolvido, né, na confecção deles. E aqui, o próprio jaleco. E por que eu trago esse em específico para vocês? Porque aí vocês também podem fazer. Indiferente do tipo de deficiência que vocês vão trabalhar, isso daqui é inclusão mesmo, pode se trabalhar na catequese, no dia a dia da catequese. E você pega um determinado tema, né, do teu livro de apoio da catequese, e você transcorre no jaleco. Aqui você pode ver que são bolsos, né, onde você vai contando a história para o catequizando. Claro que talvez ele não se reporte a uma catequese de quarta, de quinta, né, etapa, né? Então, basicamente, é mais aí primeira, segunda, terceira etapa, né? Não sei como é conduzido aí com vocês, mas a gente tem da pré-catequese até a quinta etapa, né? Aqui também, né, então a gente dividiu em grupos a turminha, que era bem grande lá, e cada grupo fez o seu jaleco e depois apresentou, né? Uma sugestão aí, quem sabe também, de vocês fazerem aí quando possível também, né? Então eu trouxe mais para mostrar para vocês aí.
É uma temática bastante interessante, é uma forma bastante legal de ser utilizada, então eu acredito aí que seja bem importante essa questão e bem pontual nesse sentido aí, tá? Ok, eu acho que basicamente seria isso, né? Só para também, eu acredito que exemplificar para vocês, de uma forma mais geral e contar um pouquinho da nossa experiência, né? Qual foi a trajetória, como a gente chegou até aqui nesse pensamento de catequese inclusiva, né? Então, em 2012 surgiu aí após uma escola de Emaús, uma necessidade de se trabalhar a catequese inclusiva, né? Então, a partir daí se teve a ideia de montar um projeto, né? Esse projeto começou aí com 3 pessoas, eu e mais 2 pessoas, aonde a gente fez o projeto mesmo, escrito, né, com objetivo geral, objetivo específico, né, e toda uma estrutura teórica. E ao fazer, né, ao desenvolver esse projeto, a gente foi fazendo coisas em paralelo e entendendo que precisavam ser feitas coisas específicas, né. Uma delas foi a gente preparar, né, assim, alguns estudos em paróquias, né? Então a gente fez da seguinte forma: a paróquia que achava necessidade, a gente era num grupo pequeno de catequistas e a gente estudava sobre um determinado tema. A gente vai hoje estudar sobre TDAH e assim foi indo, né? E aquilo foi crescendo, aquilo foi ficando robusto, aquilo foi tendo necessidade de evoluir, né? Montamos uma equipe, né, arquidiocesana voltada à catequese inclusiva, onde, através de pesquisas, continuando aí com os grupos de estudo, né, a gente pôde fazer dessa forma, né? Então, isso foi bastante interessante no sentido de estarmos aí abertos, né, a ouvir mais, estudar mais, né? E sempre pensando, o que a gente quer com isso, aonde a gente vai chegar, né? E após montada essa equipe, o que a gente percebeu? Né? Que isso tinha que se tornar maior, né? Então aí que a gente começou a inserir nas nossas escolas catequéticas, né? Dentro da escola tem um dos módulos que é a catequese inclusiva. Por quê? Porque dali isso ia se replicar para as demais paróquias, né? E a gente foi fazendo. E isso foi acontecendo, né? Essa equipe foi crescendo, foi tendo maior número de voluntários e foi desenvolvendo. Até que a gente percebeu, tá, a gente teve a teoria, a gente desenvolveu um projeto legal, a gente tem uma equipe legal, mas agora a gente precisa fazer com que isso chegue até os nossos. E aí que a gente teve a ideia de montar uma escola de catequese inclusiva, que, como eu falei para vocês, iniciou esse ano e vai ter aí, assim que possível, uma continuidade. Mas qual que é o intuito dessa escola? Porque o teórico, né? A vivência das catequeses, a gente tem o que a gente precisa de material de apoio. Então, a gente chegou a essa conclusão, que essa escola, ela vai desenvolver materiais onde eu vou poder replicá-los e isso vai chegar até as nossas paróquias. Né? Porque de nada adianta ser num grupo pequeno de pessoas e isso não chegar até as paróquias. A gente precisa que se tenha uma continuidade disso, né? Então, eu acho que da minha parte, basicamente, seria isso, né? Gostaria aí, de antemão, de agradecer, né? E vou abrir aqui algumas perguntas, né? Que vocês tiverem. Então, vou dando uma olhadinha aqui para essas perguntas aí.
Então, ficou aberta. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa que queira compartilhar aí também com a gente, se sinta à vontade. Eu agradeço aí, né, que no decorrer também tivemos várias pessoas participando, né, dando seu comentário, seu muito obrigado aí também, né, agradeço de coração, né, as palavras de todos aí, não vou mencionar, né, mas agradeço mesmo aí a todos os comentários também. O Marcos, né, tá colocando aqui sobre a questão do TDAH, ainda é muito questionado, acho que ele quis dizer ali, nas escolas e na catequese. Sim, né, porque eu falo que hoje a hiperatividade ela é algo que está muito presente, né, no nosso dia a dia, né, está muito próximo de nós, né, porque assim é algo muito visível, né, então às vezes aquele catequizando que às vezes não para quieto na sala de catequese, não para quieto na igreja, é muito visto no sentido assim que é tranquilo de você observar, né? Eu falo que o TDAH, né, é um distúrbio onde a criança ela das muitas vezes precisa aí de um tratamento, acompanhamento tanto neurológico como psiquiátrico, né, no sentido de ter que entrarmos aí com ansiolíticos, né, onde precisa usar, né, esses medicamentos também, né? Mas só de se trazer à tona nessas escolas como trabalhar é importante, né? Nós até fizemos uma enquete na nossa escola em um determinado ano, qual era a maior dificuldade encontrada entre os catequistas e o que a gente percebeu? Que era o TDAH, porque isso era mais vivenciado pelas paróquias, né? Então, a gente se debruçou um pouco a mais voltado a isso também. A Maria Cecília está perguntando aqui se teria um curso para aprofundarmos, né? Na realidade, assim, cursos eles podem ser feitos nas nossas paróquias, né? Grupos de estudos, até talvez vocês mesmos aí em Jundiaí, quem sabe, montar um grupo com pessoas capacitadas, né? Então, só externalizando aí para vocês. Essa nossa equipe ela é composta por um apoio de médicos, apoio de psiquiatras, apoio de profissionais da saúde, né? Profissionais também aí que nos dão apoio neuro, né, psiquiatra, psicólogos, né, e tantos outros mais que nos exige, né, estarmos tendo essa bagagem para podermos suprir, né, muitas das vezes, alguns questionamentos que nos são pautados, né. No início ali eu acabei, né, conduzindo, mas só externalizando aí também para vocês, né, eu sou, né, coordenadora arquidiocesana, estou coordenadora arquidiocesana aqui em Cascavel, e tenho como profissão, né, sou psicóloga, né, há 12 anos aí eu atuo na área mais voltada organizacional, né, retomei aí com esse período de pandemia a necessidade e também a procura de retomar os atendimentos psicológicos online, né, então faço esses atendimentos também no período noturno, porque eu trabalho durante o dia, e a gente percebe, assim, a demanda, né, quanto também aumentou com esse momento que a gente está vivendo, né, então, devido a essa necessidade, eu também, né, me dispus também a ajudar essas pessoas que me procuraram, né, então também para que externalize, que também vocês conheçam um pouquinho quem é essa aí que vos fala, né.
A Edi também coloca ali, né, sobre a questão de como fazer a preparação dos catequistas para estes catequizandos, né? Uma das ideias importantes é colocar nas nossas formações paroquiais, até pensando aí, né, nesse nosso início de 2021 que está vindo, por que não se colocar um módulo voltado à catequese inclusiva, né? E tendo a disponibilidade e a possibilidade também, no caso aqui de Cascavel, a gente tem a escola aí arquidiocesana de catequese inclusiva que a gente pode enviar aí catequistas a participar, né? E aqueles locais que não tem, por que não montar-se uma estrutura onde dê suporte, né? Porque dificuldade a gente tem muito, né? De talvez montar, de pensar em profissionais, mas a partir do momento que a gente lançar essa ideia, podem ter certeza que ao redor de vocês, aonde vocês menos esperam, estão pessoas dispostas, né, a ajudar, né? A Edi também coloca aqui que a gente, né, é tido na comunidade bastante crianças, né, como eu falei no início, é o que é o mais forte aí, questão do TDAH, o autismo, hiperativos, né? O autismo é algo assim bastante delicado para ser trabalhado, né? E eu diria que deve ser visto, né, também e bastante estudado, né? Então uma pessoa deve estar bem preparada para conseguir trabalhar, né, e ter uma boa tratativa com os autistas, né? Jamais eu vou estar disposta a dar uma catequese se eu não tenho um preparo. Então, tudo isso vem de encontro àquilo que a gente falava, né? Para eu conseguir chegar até esse catequizando, eu tenho que ter toda essa bagagem, né? E a partir do momento que eu me sentir confortável, aí então eu vou estar dando uma continuidade, vou estar chegando também até eles. Eu não sei se teria mais algum questionamento, mas da minha parte acredito que seria isso, né? Gostaria mais uma vez aí de agradecer, né, a Conceição, né, pelo convite, né? Foi um prazer, né, estarmos aqui junto com vocês, né? De uma forma aí virtual, né? Mas também sempre toda a experiência nova aí, ela é válida, né? Espero que tenha contribuído também com vocês de alguma forma, né? E me coloco à disposição, né? Caso de tirar alguma dúvida, alguma questão também na sequência, me coloco aí à disposição de vocês. Meu muito obrigado, né? E agradeço aí de coração a todos também. Basicamente, acho que seria isso, né? Agradeço a vocês, desejo uma boa tarde, aí, um bom final de semana a todos e a gente vai conversando assim que vocês precisarem, se sentirem também na necessidade de ter aí, né, alguma questão voltada a esse assunto, catequese inclusiva, no que a gente puder ajudar, podem sim contar com a gente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.